Você está a um passo de subir no palco, abrir o slide ou enviar aquele rascunho que pode mudar sua carreira. E de repente, seu corpo trava. O coração acelera. As mãos suam. A mente cria um roteiro inteiro de finais desastrosos. Você se vê falhando. Você se vê sendo humilhado. Você se vê destruindo sua reputação em um único momento. Esse nó que prende sua vontade de agir não é apenas nervosismo, é medo de falhar. E ele aparece nos momentos mais importantes, roubando oportunidades, atrasando projetos e transformando coragem em procrastinação. Você sabe que precisa agir. Você sabe que aquela apresentação, aquela conversa, aquele projeto pode mudar tudo. Mas o medo é mais forte. E então você adia. Você inventa desculpas. Você diz que precisa de mais tempo, mais preparo, mais segurança. Mas a verdade é que você está fugindo. Fugindo da possibilidade de falhar. Fugindo da possibilidade de ser julgado. Fugindo da possibilidade de descobrir que talvez você não seja tão bom quanto pensava. Isso te soa familiar? Claro que sim, porque a maioria das pessoas vive assim, paralisadas pelo medo de falhar, desperdiçando oportunidades porque a possibilidade de erro parece maior que a possibilidade de sucesso, deixando de tentar porque tentar significa arriscar, e arriscar significa que você pode perder. Hoje isso muda, porque eu vou te mostrar algo que muda o jogo. Práticas estoicas, aplicadas de forma prática, para que esse medo perca poder sobre você. Não por mágica. Não por pensamento positivo vazio, mas por treino e escolha. 10 estratégias claras e executáveis que vão transformar sua relação com o fracasso. E você vai começar hoje. Antes de mergulhar nas práticas, vamos alinhar o eixo filosófico que sustenta tudo isso. O estoicismo não é palavra vazia nem fórmula mística. É uma caixa de ferramentas mental construída para a ação. A peça central é simples e profunda. Existe uma diferença entre o que depende de você e o que não depende. Epicteto resumiu isso de forma direta. Não são as coisas que nos perturbam, mas as opiniões que temos sobre as coisas. Ou seja, não é o erro em si que te paralisa. São as interpretações, os julgamentos, o veredito interno. Marco Aurélio, no seu Diário Prático, lembra que você tem poder sobre sua mente, não sobre os eventos externos. Essa dupla ideia, distinguir o que depende de você e criar espaço entre estímulo e resposta, é o ponto de partida para transformar medo em movimento. Você não vai eliminar todo o medo num passe de mágica. A proposta é diferente. Reduzir o impacto do medo, recuperar a autonomia emocional necessária para agir, aprender e repetir. Marco Aurélio não governou Roma sozinho. Ele tinha um círculo de conselheiros, filósofos, estrategistas, pessoas que o desafiavam a agir quando ele queria adiar. Você acha que ele teria conquistado o respeito do império procrastinando? Não. Ele evoluiu porque escolheu um ambiente que o forçava a executar. E é exatamente por isso que existe um grupo exclusivo no WhatsApp. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado. Lá você tem acesso a materiais práticos que vão te ajudar a superar a procrastinação e transformar seus sonhos em realidade. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas deixe isso aberto em outra aba. Você entra depois de absorver o que vem a seguir, porque o próximo insight vai te fazer questionar tudo sobre como você tem lidado com o medo de falhar. A primeira estratégia é controlar sua resposta. Seu corpo e sua mente reagem automaticamente. Entre o evento, a possibilidade de fracasso e a sua resposta existe um espaço. Usar esse espaço é central no estoicismo. Ali mora a liberdade de escolher a reação. Mas a maioria das pessoas nunca treina isso. Elas reagem instantaneamente. E a reação instantânea quase sempre é a pior. Você recebe um e-mail com críticas sobre um relatório. A primeira reação é querer responder na mesma hora, se justificar ou se retrair e esconder o documento. Ambas opções nascem da emoção imediata, vergonha, raiva, medo. E ambas pioram a situação. Porque quando você age pela emoção, você age mal.
A cada notificação ou comentário que ativa seu medo, pare por 30 segundos. Conte mentalmente até 10. Nomeie a emoção. Isso é frustração. Isso é medo. Isso é vergonha. E então pergunte: o que posso controlar aqui? Anote uma ação imediata de 1 minuto. Silenciar a notificação. Salvar o rascunho. Respirar. Faça essa pausa como um hábito. 3 vezes por dia no começo. Depois sempre que sentir a adrenalina subir. Esse pequeno espaço corta o impulso da autoproteção e cria uma trilha neural para respostas mais deliberadas. Menos despachos emocionais. Mais ações que realmente resolvem. E se o que você acabou de ouvir fez sentido, faça o seguinte agora. Deixe seu like neste vídeo. Não para mim, para a sabedoria. Faça um trato com você. Se até o final deste vídeo você sentir que isso não te ajudou, pode retirar o like. Mas comece agora com uma atitude de quem valoriza conhecimento real. Inscreva-se no canal também. Isso ajuda o algoritmo a entregar essas reflexões para quem realmente precisa. E me conta nos comentários, de que cidade você está assistindo? É incrível ver até onde isso está alcançando. Agora vamos mais fundo. A segunda estratégia é recalibrar suas expectativas. Medo de falhar muitas vezes nasce de expectativas irreais, a crença de que um erro te define, ou que todo feedback é um veredito final. Quando você ajusta a expectativa, o peso do erro diminui drasticamente. Porque você para de ver erro como sentença e começa a ver como informação. Você prepara uma apresentação e imagina que qualquer pergunta será um sinal de que você não domina o tema. Assim, evita perguntas. Fala menos. Tira a profundidade do conteúdo para não se expor. E no fim, entrega algo medíocre porque tinha medo de entregar algo imperfeito. Antes de qualquer apresentação ou entrega, escreva 3 objetivos de aprendizado e um objetivo de coragem. Por exemplo, objetivo técnico, explicar o processo X. Objetivo de aprendizado, identificar 2 perguntas que eu não souber responder e aprender com elas. Objetivo de coragem, fazer uma pergunta ao público. Ler isso reduz o estigma do erro e transforma a expectativa em experimento. Quando seu foco muda de aprovação externa para a aprendizagem, o medo perde o monopólio da sua atenção. Você começa a ver falhas como indicadores, dados, não sentenças, e dados podem ser usados para melhorar. Você sabia disso? Me diz aqui nos comentários se isso era novo para você. A terceira estratégia é desapegar da necessidade de estar certo. Insistir em provar que você tem razão é uma das armadilhas mais comuns. Isso gera ansiedade e rigidez. O estoico busca a paz interior antes da vitória publicamente demonstrada. Porque vitória pública não garante paz. Mas paz interior permite vitórias consistentes. Numa reunião você tem uma solução que acredita ser a melhor. Em vez de defender com calma, seu discurso vira demonstração de força. Se a ideia não é aceita, você se sente rebaixado. O medo de falhar aumenta para as próximas vezes. Porque agora você associou estar errado com ser inferior. Pratique a hipótese útil. Ao apresentar algo, comece declarando: a minha proposta é X. Estou curioso para saber onde pode melhorar. Use uma frase que sinalize abertura. Depois, anote 2 coisas que aprendeu com o debate, mesmo que tenha sido crítico, mesmo que sua ideia tenha sido rejeitada. Aceitar que estar certo não é um status a proteger traz liberdade. Você passa a valorizar a direção que leva ao resultado, não a defesa de uma identidade. E quando você para de defender identidade, para de ter medo de perdê-la. Porque você entende que sua identidade não depende de estar certo o tempo todo. Seu cérebro absorve o ambiente como uma esponja absorve água. Se você convive com pessoas que procrastinam, você procrastina. Se você convive com pessoas que deixam tudo para depois, você deixa tudo para depois. Não é falta de força de vontade. É biologia, neurônios espelho, psicologia social, efeito camaleão. Você se torna aquilo que você observa repetidamente. Sêneca sabia disso há 2000 anos quando disse: associe-se com pessoas que o tornem melhor. Se você se sente travado na vida, vive deixando tudo para depois e não alcança seus objetivos, aproveite esta oportunidade. Clique aqui embaixo na descrição do vídeo ou no primeiro comentário fixado.
Lá você tem acesso a materiais que vão te colocar em ação real. Entre para o grupo VIP do WhatsApp agora mesmo. Mas não clique agora. Guarde esse link. Continue assistindo. Você entra no grupo depois, porque o que vem a seguir vai te fazer repensar tudo sobre como você se define. A quarta estratégia é não se definir por erros. Identidade fixa vinculada ao desempenho cria aversão ao risco. Identidade flexível, sou alguém que aprende, torna o erro útil. Quando você se define pelo que faz, cada erro vira ameaça existencial. Quando você se define pelo que está se tornando, cada erro vira passo. Após um fracasso num projeto, você conta a si mesmo uma história. Sou incompetente. E passa a evitar novos desafios. Porque se você é incompetente, tentar de novo só vai confirmar isso. Então melhor não tentar. Melhor ficar na zona de conforto onde você não precisa provar nada. Crie uma frase âncora que você repete ao enfrentar um medo. Um erro não me define. Define o que preciso aprender. Diga-a em voz baixa antes de dar o próximo passo. Depois, escreva 3 evidências de competência. Pequenas vitórias do passado. Para lembrar que você não é um ato isolado. Separar ação de identidade reduz o medo paralisante. Quando você erra, pratica em vez de se condenar. Quando você pratica, melhora. Quando você melhora, erra menos. E quando erra menos, o medo perde ainda mais poder. É um ciclo virtuoso que começa com uma decisão. Eu não sou meus erros. Tá fazendo sentido até aqui? Deixa o like se você está acompanhando. A quinta estratégia é honrar seus limites para proteger sua energia. O medo aumenta quando você está exausto. Trabalhar sem limites gera sobrecarga e amplifica a sensação de risco. Porque quando você está cansado, tudo parece mais difícil. Tudo parece mais perigoso. Tudo parece mais provável de dar errado. Você aceita fazer tudo porque teme dizer não. Com a agenda lotada, qualquer tarefa nova vira fonte de ansiedade. E se eu não der conta? E então você entra num ciclo vicioso. Aceita mais do que pode. Fica exausto. O medo aumenta. Aceita ainda mais para provar que consegue. Fica ainda mais exausto. Experimente uma regra simples nesta semana. Defina 3 blocos de trabalho inegociáveis por dia e diga não. Há ao menos uma demanda que não se alinha com esses blocos. Ao final do dia, registre como se sentiu. Mais foco, menos medo de falhar, mais energia para executar bem. Limites criam espaço para a prática deliberada. Menos cansaço, menos medo. Sua performance melhora justamente porque você protege a energia que ela exige. E quando você performa melhor, erra menos. E quando erra menos, o medo diminui. De novo, ciclo virtuoso. Se você se reconheceu nisso, comenta aqui embaixo. Eu. Só isso. Quero ver quantos de vocês estão nessa jornada. A sexta estratégia é parar de buscar aprovação como combustível. Quando a ação depende da validação externa, qualquer sinal contrário vira ameaça. Liberdade emocional nasce de agir por causa própria. Não porque os outros vão aplaudir, mas porque você decidiu que aquilo vale a pena. Independente da resposta externa. Você escreve posts, materiais, entregáveis esperando curtidas e notas. A não obtenção vira fracasso, mesmo que o trabalho tenha valor. E então você para de criar. Porque criar sem aprovação parece inútil. Mas a verdade é que criar sem aprovação é a única forma de criar algo verdadeiramente seu. Publique um rascunho ou entregue uma versão suficientemente boa sem esperar validação. Antes de enviar, responda. Se ninguém comentar, o trabalho ainda valeu a pena? Se a resposta for sim, publique. Anote a sensação pós-ação. Foi libertador ou desconfortável? Use isso como combustível para o próximo envio. Reduzir a busca por aprovação desloca o centro de poder para dentro. Você aprende, erra e segue, porque o objetivo é o aprimoramento, não a plateia. E quando a plateia deixa de ser juiz, você deixa de ter medo do veredito dela. Porque não existe mais veredito, só feedback. E feedback é sempre útil. Se você ainda não se inscreveu no canal, faça isso agora. Lembre-se de se inscrever para ter acesso aos nossos conteúdos em primeira mão. Ative o sininho para não perder nada. Agora vamos continuar. A sétima estratégia é usar o silêncio e a pausa como sua armadura.
Silêncio não é fraqueza, é estratégia. Pausas interrompem escaladas emocionais e evitam respostas reflexas que alimentam o medo. Porque quando você reage no calor, você sempre reage mal. Quando você pausa, você cria espaço para escolher como reagir. Numa avaliação de desempenho, você recebe comentários contundentes. O impulso é responder imediatamente, explicar, se defender, argumentar. Isso pode escalar conflito e enterrar a aprendizagem. Porque quando você está defendendo, não está ouvindo. E quando não está ouvindo, não está aprendendo. Aplique a regra dos 3 segundos em conversas difíceis. Respire 3 vezes antes de falar. Se estiver em reunião virtual, prefira escrever uma linha de resposta e esperar 15 minutos antes de enviar. Registre o que mudou. Respostas mais claras? Menos arrependimento? Menos medo da próxima conversa? Essa prática transforma críticas em combustível para agir, e não em gatilhos para congelamento. Porque quando você pausa, você recupera controle. E quando recupera controle, age melhor. E quando age melhor, teme menos. De novo, o ciclo virtuoso que te liberta do medo. Você conhece alguém que precisa ouvir isso agora? Compartilha esse vídeo com essa pessoa. Você pode estar salvando ela de anos de paralisia. A 8ª estratégia é transformar raiva e frustração em gratidão pelo processo. Emoções fortes costumam erodir clareza. Raiva e frustração alimentam o ciclo do medo, porque te colocam no modo defesa. Quando você redireciona essa energia para a gratidão pelo que aprendeu, transforma combustível reativo em combustível construtivo. Transforma veneno em remédio. Seu último produto foi rejeitado por um cliente importante. A primeira sensação é de injustiça. Você quer descontar raiva ou se fechar. Se permanecer nesse estado, perde a capacidade de analisar objetivamente o que deu errado. E o medo aumenta. Se já foi assim, vai ser sempre assim. Melhor não tentar de novo. No mesmo dia em que receber uma notícia que gera raiva, pare e faça um balanço de 5 minutos. Pegue um bloco de notas ou abra o app de notas. Divida a página em 3 colunas. Na primeira, escreva o fato objetivo sem julgamentos. O que aconteceu, quem disse o quê, quando. Na segunda, escreva a emoção dominante. Nomeie-a claramente: raiva, frustração, decepção. Na terceira, escreva 3 aprendizados possíveis ou oportunidades escondidas. Se tiver dificuldade em identificar aprendizados, pergunte: que informação está aqui que me ajuda a melhorar? Repita esse exercício por uma semana sempre que a raiva aparecer. E observe como ela perde força. Essa prática reduz o tempo que você fica preso na emoção. Em vez de ruminar, você extrai alimento útil. A raiva deixa de ser inimiga e vira sinal de onde treinar. Com o tempo, o medo de falhar perde o protagonismo, porque cada frustração vira passo numa trilha de aperfeiçoamento. A 9ª estratégia é usar a crítica como matéria-prima, não como sentença. Críticas são dados. Quando você separar intenção, fonte e conteúdo, consegue extrair o útil sem receber a condenação pessoal que paralisa. Porque a maioria das críticas não é sobre você, é sobre o trabalho. E trabalho pode ser melhorado. Identidade não precisa ser defendida. Após uma apresentação, alguém diz: isso é superficial. A leitura imediata pode ser: sou superficial, não sei o suficiente. A leitura estoica é diferente. Quem disse isso tem um ponto de vista, uma expectativa. Agora cabe a você decidir o que desse comentário é acionável, o que pode ser usado para melhorar. Aplique a fórmula em 3 passos sempre que receber crítica que mexe com você. Passo 1. Filtre a fonte. Quem fez o comentário? Qual é a autoridade e o interesse dessa pessoa? Passo 2. Separe a intenção da informação. A pessoa tentou ajudar, incomodar ou simplesmente externar uma opinião. Passo 3. Extraia 2 pontos práticos. Uma coisa para reforçar, uma para testar diferente na próxima vez. Anote essas 2 ações e transforme-as em um microexperimento. Por exemplo, na próxima apresentação, trago um slide com dados mais profundos. E teste. Ao transformar crítica em experimento, você tira dela um roteiro de ação em vez de um veredito. O medo de falhar diminui porque cada feedback vira mapa para melhorar, não martírio para evitar.
E quando o feedback vira mapa, você busca mais feedback. Porque mais feedback significa mais crescimento. O que foi mais impactante para você até agora? Comenta aqui qual insight mudou sua perspectiva. Eu leio todos. A 10ª estratégia é dominar a arte de deixar ir, soltar perfeccionismo e ressentimento. Perfeccionismo e ressentimento são âncoras pesadas. Eles te impedem de remar em direção ao teu objetivo, porque consumem energia e tempo com cuidados estéticos e revanches internas, em vez de testar e iterar. Você gasta tanto tempo polindo que nunca entrega. Você gasta tanto tempo remoendo mágoas que nunca tenta de novo. Você trava no primeiro rascunho do seu livro porque não está perfeito. Ou guarda ressentimento de uma crítica antiga, e sempre que tenta algo novo, esse episódio volta como justificativa para não arriscar. E então você fica preso. Não porque não tem capacidade, mas porque não consegue soltar. Crie um ritual de primeiro rascunho suficiente. Antes de começar uma tarefa relevante, determine 3 limites claros. Tempo, por exemplo, 45 minutos. Nível de detalhamento. Rascunho funcional, sem polimento. Ponto de parada. Enviar, publicar ou submeter para feedback. Ao terminar esse bloco, celebra o ato de concluir, não a perfeição do conteúdo. Paralelamente, faça uma lista curta de ressentimentos recorrentes. Para cada item, escreva uma frase de liberação. Eu não posso controlar como X agiu, mas posso controlar minha próxima ação. Aprender, hipno. Rasgue a folha ou arquive num lugar simbólico. O gesto ajuda a quebrar a ruminância. O perfeccionismo diminui a frequência de tentativas. Soltar aumenta. Quanto mais você pratica entregas suficientemente boas, mais dados aparecem e mais o medo perde espaço. Porque dados mostram que você pode errar e sobreviver, que pode errar e melhorar, que pode errar e crescer. Você tem agora as 10 estratégias completas. Controlar sua resposta, recalibrar expectativas, desapegar da necessidade de estar certo, não se definir por erros, honrar limites, parar de buscar aprovação, usar silêncio e pausa, transformar raiva em gratidão, usar crítica como matéria-prima, soltar perfeccionismo e ressentimento. Cada uma ataca um aspecto diferente do medo de falhar. Sozinhas, cada uma já faz diferença. Juntas, elas formam um sistema completo para transformar sua relação com o fracasso. Mas estratégias sozinhas não bastam. Você precisa de um plano claro de implementação, porque se você tentar fazer tudo de uma vez, não faz nada. Escolha 3 práticas para começar. Comece pequeno e com foco. Recomendo estas 3 porque atuam rápido sobre a paralisia. Prática 1. Controle sua resposta. Treine a pausa consciente. Meta. Aplicar a pausa em pelo menos 5 eventos por dia. Notificações, comentários, reuniões. Ferramenta. Temporizador discreto no celular que te lembra de respirar e nomear a emoção. Prática 2. Recalibre expectativas. Antes de cada entrega ou apresentação, escreva 2 objetivos. Um técnico e um de aprendizado. Meta. Aplicar isso em todas as atividades relevantes durante a semana. Prática 9. Use a crítica como matéria-prima. Transforme cada feedback em 2 compromissos de melhoria e um microexperimento para a próxima vez. Meta. 2 microexperimentos por semana. Agora um plano de 30 dias, dia a dia compacto. Semana 1. Fundamentos. Foco na pausa e na escrita dos objetivos antes de ações. Diário de 5 minutos no final do dia. O que pausei? O que escrevi? Resultado e sentimento. Semana 2. Prática de feedback. Comece a aplicar a fórmula em 3 passos. Para cada crítica, faça o filtro, separe a intenção e crie um microexperimento. Documente num arquivo simples. Semana 3. Testes controlados. Combine os microexperimentos com limites de rascunho. Faça entregas rápidas e intencionais. Rascunho, feedback, ajuste. Observe se o seu nível de ansiedade diminui quando o foco está no aprendizado. Semana 4. Consolidação. Reveja os registros. Quais padrões mudaram? Onde o medo ainda domina? Ajuste objetivos e continue. Se houver progresso, intensifique. Aumente o número de experimentos por semana.
Se houve retrocessos, volte ao exercício de gratidão e ao ritual de liberação de ressentimentos. E não se puna. Retrocesso é parte do processo. O importante é recomeçar. Registre sinais pequenos de progresso. Mais envios, menos adiamentos, respostas menos reativas. Esses sinais acumulam confiança. Use lembretes físicos. Post-its com frases âncora no laptop. Um papel no espelho com objetivo de aprendizado antes de sair para uma reunião. Crie uma rotina de revisão semanal de 15 minutos. Leia seus microexperimentos e aprenda com o padrão. Proteja o sono e a energia. O medo fica maior quando estamos exaustos. Honrar limites é parte central desta jornada. Essas práticas são poderosas, mas não substituem terapia quando o medo é incapacitante. Se você identifica que as medidas não são suficientes, se tem ataques de pânico, insônia persistente ou evita tarefas essenciais, procure um profissional de saúde mental. Dizer isso não é sinal de fraqueza. É uma atitude de responsabilidade para com seu crescimento. Cuidado com 2 equívocos comuns. Primeiro, confundir desapego com passividade. Desapegar não é abandonar metas. É retirar a sua identidade emocional do resultado. Continue agindo. Segundo, usar filosofia como desculpa para evitar feedback. A ideia é justamente o contrário. Usar princípios estoicos para testar mais, não para justificar inércia. Faça também o desafio dos 7 rascunhos. Comprometa-se a fazer 7 rascunhos rápidos de qualquer projeto antes de buscar aprovação. O objetivo é ganhar velocidade e reduzir o medo do primeiro envio. Pratique a pergunta corajosa. Em cada reunião, faça ao menos uma pergunta que exponha uma área de dúvida sua. Isso treina a humildade ativa e reduz a fobia de errar publicamente. E mantenha o diário de pequenas falhas. Registre 3 pequenos erros por semana e o que eles te ensinaram. Revisite o diário a cada mês para ver seu progresso. Você vai perceber algo impressionante. Os erros que pareciam devastadores na hora viram irrelevantes depois. E essa percepção sozinha já reduz o medo futuro. Imagine-se daqui a 20 semanas. Não é um salto milagroso. É uma sequência de pequenos treinos aplicados com disciplina. Visualize amanhã de um dia importante. Você tem uma apresentação que pode abrir portas. Sente o mesmo frio na barriga? Talvez. Mas observe como a sua resposta mudou. Você chega com um ritual curto. Respira, faz a anotação rápida do objetivo de aprendizado e lembra a frase âncora: um erro não me define. Você sabe que há uma diferença entre o que depende de você e o que está fora. O corpo está alerta, mas você tem o espaço entre estímulo e resposta. Usa-o. Ao receber a primeira pergunta desafiadora, você faz 3 respirações. Em vez de se fechar, usa a hipótese útil. Responde com curiosidade e registra mentalmente um ponto para ajustar. Quando surge uma crítica mais dura, você a filtra, identifica a intenção e extrai um passo prático. Você não precisa apagar a sensação que ela provoca, mas sabe o que fazer com ela. Transformar em experimento. No fim, independente do resultado, você pratica o ritual de revisão rápida. O que aprendi? O que faço diferente? Quais passos para amanhã? Sinta o alívio que vem quando o pêndulo emocional não te arrasta mais. Não é ausência de medo. É liberdade para agir apesar do medo. O medo continua sendo um sinal, agora útil, e não uma barreira sistêmica. Essa liberdade te permite tentar mais vezes. E tentar é o único caminho real para reduzir o risco de fracassar de novo. Porque quanto mais você tenta, mais aprende. Quanto mais aprende, melhor fica. Quanto melhor fica, menos erra. Quanto menos erra, menos teme. Agora você sabe como nunca mais ter medo de falhar. Não porque você virou imune ao fracasso, não porque você nunca mais vai errar, mas porque você aprendeu a separar erro de identidade. Você aprendeu a transformar crítica em combustível. Você aprendeu a agir mesmo quando o medo grita para parar. Essa é a diferença entre quem é paralisado pelo medo e quem usa o medo como informação. Entre quem evita tentar e quem tenta repetidamente. Entre quem desiste no primeiro erro e quem vê erro como passo. A liberdade não aparece do nada. Ela é construída estratégia por estratégia, pausa por pausa,
escolha por escolha. A fortaleza não surge da noite para o dia. Mas cada prática que você faz hoje é um tijolo colocado. Cada vez que você pausa antes de reagir, é uma muralha erguida. Cada vez que você transforma crítica em experimento, é uma torre construída. E com 30 dias de consistência, sua fortaleza fica tão sólida que o medo não consegue mais paralisá-lo. Agora você tem as ferramentas. Você tem o conhecimento. Você tem o plano de 30 dias. A única coisa que falta é ação. E ação depende só de você. Ninguém pode fazer isso no seu lugar. Ninguém pode vencer seu medo por você. Só você pode decidir começar. Só você pode escolher agir apesar do medo. Deixa nos comentários qual foi sua maior reflexão deste vídeo. Qual situação te paralisa mais? A apresentação, entrevista, entregar um projeto, conversar com um cliente. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa transformar o medo em movimento. Inscreva-se no canal para receber mais ferramentas práticas como esta. Lembre-se, não prometo que o medo desapareça de vez. Prometo que, com prática constante, ele perde a força de te imobilizar. A liberdade que buscamos não é isenção de medo, mas a capacidade de agir apesar dele. Marco Aurélio nos lembra que temos poder sobre nossa mente. Use esse poder em pequenos atos diários. Epicteto ensinou que não são as coisas que nos perturbam, mas nossas opiniões sobre as coisas. Treine suas opiniões, e o medo deixará de ser juiz. Experimente uma das 3 práticas hoje e volte aqui para contar o resultado. A jornada é feita de repetições. A coragem é um hábito que se edifica um pequeno passo por vez. Em alguns segundos vai aparecer um vídeo transformador na tela. Ele é o próximo passo da sua jornada. Não o ignore. Agora depende só de você.